Então, falar um pouquinho sobre recursividade, tá? Então, o que é recursividade? Então, recursividade basicamente é uma técnica de programação que permite que a gente chame a própria função. Então, eu vou pegar um problema e dividir em subproblemas, que são versões menores do problema inicial, tá? Ah, então, aqui tem um exemplo de uma função fatorial. Então, tem aqui, né, a definição do fatorial. E o fatorial eu vou defini-lo a partir dele próprio. Então, eu sei que eu preciso ter um caso base. No caso aqui, o meu caso base do fatorial é quando o meu n for igual a zero. Então, se o n for igual a zero, eu sei que o fatorial é 1, que é o caso base, que é o caso mais simples que você resolver. Se não for igual a zero, como é que eu resolvo o fatorial? Eu vou resolver o fatorial de forma recorrente, a partir de uma versão mais simples do próprio fatorial. Eu sei que o fatorial vai ser n, que multiplica o fatorial de n menos 1. Tá? E aqui, dessa maneira, eu consigo resolver o problema de calcular o fatorial de uma maneira recursiva. Então, quando eu vou resolver um problema, basicamente eu vou ter duas formas de fazer isso. Eu posso tentar usar recursividade ou usar iteratividade. Então, quando eu uso recursividade, né, eu vou ter aí um caso básico, como é o caso dessa questão aí do fatorial. Vamos ter problemas que são mais fáceis de resolver de maneira recursiva, tá? Que a definição dele já é dada de maneira recursiva, tá? Como é o caso do fatorial, como é o caso do Fibonacci, tá? Uma questão de quando você usa recursividade é que você vai usar muita pilha de dados, então a pilha do processador. Por quê? Porque para cada chamada recursiva que você faz, você vai precisar alocar na pilha o contexto da função que vai ser chamada e o endereço de retorno dela, tá? Se você escrever de maneira errada, ou seja, você escrever uma função recursiva que não tem um caso base, que ele não vai conseguir simplificar até chegar no caso mais simples, você pode causar um estouro de pilha, tá? Porque aí você vai alocando, acaba que fica uma recursividade infinita e o recurso do computador não é infinito e vai estourar. É claro que alguns problemas eles são bem mais fáceis de serem resolvidos de maneira recursiva do que de maneira iterativa. Quando você escolhe resolver de maneira iterativa, normalmente a sua execução vai terminar quando você encontra uma condição falsa. Você vai entrar um laço e esse laço vai ter uma condição que vai fazer com que esse laço continue até ele encontrar uma condição falsa. Você não precisa de memória extra para a iteratividade, diferentemente da recursividade, né, que você precisa usar a pilha para poder guardar as variáveis locais, o endereço de retorno dessas chamadas recursivas. Se você escrever o laço de maneira errada, né, você pode acabar num laço infinito. Isso não é tão comum, tá? E para certos problemas, nem sempre a solução interativa é uma solução tão fácil de enxergar. Às vezes é mais fácil de você enxergar a versão recursiva de certos problemas.